Muito bem, esse é o corte do CCM Cast, um podcast que a gente grava aqui semanalmente na CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu. Eu vejo que esse caminho que você fez de ter um grande conhecimento na área técnica do que você faz e depois ir para a área de vendas, ir para o comercial, isso te dá uma vantagem absurda. Porque você tem a habilidade de comunicar de fato sabendo o que você está falando. Porque você estava colocando a mão na massa. Não era um negócio que te ensinaram, tipo, é só você segue esse script aqui, se o cara fala isso, você questiona com isso, você fala isso, você sabe o que você está falando. Aí é que tá, tem duas, uma faca, né, de dois gumes. Dois legumes. Eu tenho a minha zona de conforto era no conhecimento técnico. Só que quando você vai apresentar um projeto para um cliente, você está frente ao pessoal da engenharia, Sim. a área técnica, ele vai te fazer perguntas ali técnicas, e você também está, muitas vezes, com o pessoal comercial. A sua comunicação tem que ser muito... Então, é difícil essa É uma habilidade que não é tão simples. A pessoa técnica conseguir se comunicar tão bem nesse formato. Mas quando conseguem... Até porque você tem que, além de você ter que traduzir, você tem que explicar de uma maneira que a pessoa comercial entenda. Né? Então, quem compra não compra o técnico. Né? São algumas vendas. Né? E aí, quando a gente vai para uma área de segurança, nas telcos, muda ainda mais, porque você vai falar com o pessoal de marketing. Porque você vende esse produto para o pessoal de marketing das operadoras. Aí muda, você fala com engenharia, marketing e a área comercial. E a área de produto, a área de comercial, de executiva, etc. Então, você navega, por isso que demora. Né? Quando a gente fala Bugou aí, João? Bugou um pouco. É impressionante, cara. Porra! Porque aí você navega em várias. Aí quando a gente fala num grande service provider, a área fica em outro estado, às vezes. Então demora e as áreas não se falam. Então você tem que fazer uma reunião com engenharia, uma reunião com o pessoal de produto, uma reunião com o pessoal de marketing. Foi interessante, gostaram, acho que faz sentido? Faz. Então aí isso vai começar a passar para outro nível. Agora vamos fazer isso com gerência, nível gerência. Aí você faz as mesmas reuniões para o nível gerência. Por isso que a curva é um ano. E aí, muitas áreas. Aí Muitas até áreas. isso fazer sentido, ir para o pessoal da diretoria e etc. Então, isso você vai passando por várias áreas, até chegar na pessoa ideal, né? Demora. Então, até isso fazer sentido como um projeto, a não ser que acontece, mas acontece menos. Mas acontece, olha, estamos procurando isso. E aí você está ali, você apresenta e faz sentido, já é alguma coisa que já é um negócio que eles já estão que rola. construindo, mas normalmente não. Você tem que ajudar a empresa a construir o projeto que faça sentido para eles, para poder lançar um edital, uma RFP. Para ele abrir para concorrência, ou seja, ele constrói com você, abre para concorrência com o risco de não fechar contigo. Exato. Parecia, a gente passou por um processo, lembra? De RFP sim. e tal. Geralmente, quem que assina o cheque, cara? Que área? Depende. Qual que é a venda mais importante? Depende. Quando a gente fala de infraestrutura, que é essa parte de gerenciamento de tráfego, esse tipo de resolver um problema, é engenharia. Tá. É a infraestrutura, o planejamento, etc. Quando a gente fala nessa linha. Quando é relacionado à segurança, projetos de segurança para o cliente final, normalmente é o marketing que tem a verba. É mesmo, É o cara. marketing. Então, a não ser que seja alguma coisa muito específica, mas normalmente você provê um serviço. Você imagina, a operadora está provendo um serviço de segurança para o seu cliente final. É você na sua casa, você ter um serviço de segurança para proteger a sua casa, para proteger os seus filhos de acessar site, ter um controle parental. Exato, isso que eu ia comentar. Muito interessante o que ele falou, porque a gente está falando de marketing, às vezes as pessoas estão pensando só numa divulgação, mas olha o controle de streamer, tudo certinho, controle um projeto parental, muito isso é vendável, muito bom né? marketing. Para o cliente final. Sim. Vender isso como benefício. Sim. E aí você Importantíssimo. imagina,
todo mundo está em casa, né? Foi para casa na pandemia, os pais, etc. Né? Então, você começa a vivenciar coisas. Eu tenho filhos, né? Então, você tem a primeira coisa que você pensa é em proteger seus filhos. Porque a internet é um mundo, né? É um mundo. Na minha época, como criança, eu não tinha isso. E a quantidade de informações que acontece, né, que existem na internet, com o Google, né, dar uma busca, é absurda. Então, ele pode, se o seu filho entra num viés de buscar coisas erradas, ele pode ir, né, para um caminho muito ruim. Então, o seu papel é proteger os seus filhos sempre da internet, inclusive. Né? Então, você oferecer um produto que você possa controlar o horário que ele acessa a internet dentro de casa, controlar o que ele vai acessar, né? Por exemplo, em casa é controlado qualquer site de pornografia, qualquer jogos, dependendo, etc. É tudo controlado. Tudo isso feito por você? Sim. Pessoalmente, você controla lá? Não, é que eu tenho esse produto. É um dos produtos que a gente tem, eu tenho em casa. É extensível para ele como funcionário. Mas de outra forma, você ter um perfil infantil lá no YouTube, por exemplo, é um controle melhor. É uma maneira de fazer esse controle. Forma de isso. É um marketing entregando esse produto. Entendi. É verdade. Então é isso, como você vai vender, porque é um produto diferente, não é uma caixinha que você vai e compra. É um produto que... Por que vai para marketing? Porque ele tem que fazer uma divulgação desse... Porque as pessoas, elas não sabem que tem esse problema até você mostrar. Né? Então, esse é o ponto. Precisamente. Então, o marketing entra para mostrar, fala, olha, as crianças estão passando por um problema ou estão em risco, você precisa proteger sua casa, você está em casa, você precisa... o seu filho, eu passo isso, né? A minha filha, se deixar, ela vira à noite no celular. Né? Então, você tem que bloquear. É para a saúde dela, mental, saúde física. Saúde mental importante. E etc. Então, você tem que restringir isso. Não? Os nossos filhos estão em perigo, entre aspas. Né? Então, o papel do pai hoje... antes a gente falava, olha... Filho, meus pais mandavam eu voltar para casa, não ficar na rua. Sim. Hoje você sai da internet. Né? Mudou. Então você precisa controlar. Antes você ficava na rua e sua mãe ficava lá dando uma olhada, ver se você está ali. Hoje cara, como que você faz isso? Então você precisa de alguma ferramenta que vá te auxiliar a você ter esse controle. Então hoje, se eu entro num aplicativo, eu vejo o que ela está acessando e bloqueio, falo, a filha está na hora de dormir. Puf, bloqueei a internet, acabou. Bloqueei a internet dela. Cara, eu acho que se você contar pro meu pai e pra minha mãe que existe isso, o preço que você colocar, eles pagam. Porque é difícil. É difícil isso. O meu irmão tem 14 anos de idade. É a maior briga lá em casa entre eles, é essa. Já deu, desliga esse negócio, vai dormir. Eu vou falar que isso é um problema relativamente novo, né, cara? A internet e ela outro tá popularizada disso, poucos anos, 10, 15 anos no máximo, que a gente ainda está lidando com essa geração. Muito, isso. Né? Então tem muitas coisas a serem melhoradas, controladas, ajustadas. Então é importante. E também porque na maioria das vezes, eu acho que na maioria dos casos, tá? Eu acho que quem trabalha com tecnologia é um ponto fora da curva, mas nessa situação, na maioria das vezes, quem entende mais sobre internet, sobre como funciona e tal, são os filhos. E já é um nativo digital, exatamente. Né, João? Exatamente. Ele já nasceu nesse mundo. Eu vi até eu não sei se foi uma matéria, um estudo, o que foi, mas que depois de um certo ano, eu vou falar bem por cima porque eu não lembro os números e exatamente como é que era isso, mas que de uns anos para cá, quando você fala para alguma criança ou adolescente, até fala assim, como é que você atende o telefone? Faz assim. E de um ano para trás, você fala, como é que você atende o telefone? Faz assim. Pegar o telefone para... Então isso já é isso que você falou, você já nasce inserido nesse meio de iPad, de iPhone, de touch. Você já parou para aquele vídeo da criança, de um bebezinho, cara, com uma revista na mão, fazendo assim na revista, para tentar dar zoom. É impressionante isso. A gente já é ciborgue. Para as crianças não faz sentido nenhum o ícone de salvar.
cara, que esse disquete, que esse Que quadradinho. é isso, não cara? sabe, entendeu? Exatamente. Para quem teve Eles são nativos 5 digitais. quartos, Eles já são nativos digitais. E algumas coisas vão morrendo por conta disso. Nenhuma dessas crianças precisaram serem ensinadas a datilografar. Cara, e consegue já. Antigamente, para quem teve os celulares ali, cara, o celularzinho era ruim, a gente demorava para digitar. Hoje, qualquer criança digita, já virou Em 2 um minutos. skill rotineiro. É. Entendeu? Não, e ainda indo um ponto mais, né? Você tá seguro, você se sente seguro, mesmo você tendo essa ferramenta, você está seguro ali quando seu filho está dentro da sua casa. Você consegue controlar. E quando ela não está? E quando ela está na casa do amiguinho? Não está no seu Wi-Fi. Está na escola, está no Wi-Fi do amigo, está num cybercafé ou qualquer coisa parecida. Como que você faz? Puta que... Cara, isso a ignorância, às vezes, realmente é uma bênção, né, cara? Porque se você não sabe disso, Fica você com não medo o pensa dia nisso, inteiro, você fala, né? ah, tá bom. Agora, se você sabe disso... E você já foi adolescente, você sabe? Já, É, pô. então, Explorador. ele vai Lógico, criança adora. curioso. Aqui em casa, É meu importante. pai controla tudo. É. Agora eu tô fora Tô fora de meu. casa. E aí existem ferramentas, óbvio, né, para você fazer isso. A gente consegue fazer isso a nível da rede do cliente, da A rede nível da operadora, dispositivo. de casa e fora. Aí você instala um aplicativo, né, um endpoint, um aplicativo que você vai ter as mesmas políticas, as mesmas regras que você tem dentro da sua casa. Em qualquer ele outra vai pra rede. fora. Ele vai ter fora. A não ser que ele arrume um jeito Perfeito. de comprar outro celular. Aí não tem o que fazer, mas enquanto é o mesmo dispositivo, você vai ter com as mesmas políticas. Se a minha filha estiver na casa da amiguinha, estiver na escola, estiver em qualquer lugar, As vai ter regras são as mesmas mesmas. políticas, as Esse- mesmas. E eu consigo monitorar, inclusive, onde ela está fisicamente, né? Via geolocalização. Rastreabilidade do dispositivo. Só para a gente fazer um paralelo, quando a gente está falando de proteção de dados, a gente só está trocando filho pelo dado ali. Uhum. Então a empresa quer saber por onde o dado dele está trafegando, como ele está trafegando. Então é importantíssimo que ele consiga fazer esse controle. Para Esse quê? paralelo é interessante, Evitar né, o vazamento. Enquanto vocês estavam falando de filhos, eu estava pensando Tudo no dado. isso se aplica no Então, dado. assim, que se aplica a muitos outros ambientes. Eu quero ter o controle. Eu, como companhia, não quero que meu produto que tem a fórmula secreta vaze para o concorrente. Então, eu quero controlar. Passou pela mão do João, da Maria, do Ronaldo, são só essas pessoas que precisam ter acesso? Isso aumenta a segurança. A gente volta lá no tópico de segurança. A gente estava falando de controle, mas isso está vinculado à segurança. Por onde esse dado tem que trafegar, como ele tem que trafegar, quem tem acesso, para quê. Então, a gente consegue controlar esse ciclo de vida, né? Então, os produtos não estão aí para controlar as pessoas. E, em si, eu acho que é a boa palavra que foi usada. A gente cria as políticas para controlar o modelo de dado e o que deve ser trafegado, como trafegado. Porque isso pode ser um risco ou pode ser um bônus. Depende de como a gente trata. Depende do ponto de vista. É exato, perfeito.